Olá, eu sou a Aline, esse é o canal Chave de Leitura e hoje eu vou mostrar as leituras que eu concluí no mês de abril. Bom, em abril eu finalmente tomei contato com a escrita da Conceição Evaristo através do livro Olhos d'Água, uma coletânea de contos, onde a Conceição vai falar principalmente dos dilemas das pessoas pobres nas periferias, nas áreas urbanas e com grande ênfase na população negra. Então ela vai falar de violência urbana, vai falar de solidão, de pobreza, de abandono, de preconceito. Foi um livro que eu gostei bastante de ler e que me causou, me proporcionou muitas reflexões. É um livro ali que ronda muito o tema da morte entre essas pessoas, mas também o tema do amor. E que tem um estilo assim bem peculiar, que dialoga bastante com uma tradição banto, com uma tradição oral. Eu já me deixou com muita vontade de ler outras coisas da Conceição. Esse livro já está resenhado no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Depois eu li um outro autor, não pela primeira vez, mas assim, a ficção pela primeira vez, que foi o Jacques Fuchs. Ele me mandou o seu lançamento Nobel, que saiu pela José Olímpio, um livrinho bem curtinho, um livro bem provocativo, bem original, que é uma autoficção. Então a gente tem aqui no livro um escritor chamado Jacques Fuchs, que ganha o Prêmio Nobel de Literatura, e o livro então é uma simulação de discurso de agradecimento, só que é um discurso assim, bem esquisito, porque ele vai enumerar todas as falhas morais, todas as fraquezas de grandes escritores, né? E de uma certa forma vai aproveitar ali também para comentar algumas sujeiradas, assim, da premiação do próprio Nobel, né? Esse livro, ele vem muito, assim, num momento oportuno, vamos dizer assim, porque tem havido denúncias, né? Saído muitas notícias sobre esses problemas da premiação, uma certa parcialidade, alguns escândalos, e é um livro assim provocativo, é um livro sarcástico, é um livro até bastante incômodo na medida em que ele ressalta as coisas mais complicadas e condenáveis de muitos autores que a gente gosta muito. Tá resenhado também aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo e no card também. A Companhia das Letras me mandou um livrinho, é uma pequeno tesourinho, que é os 50 poemas de revolta. E como diz o título, são 50 poemas com esse tema de revolta, com esse tema de crítica social e política, de vários autores, autores consagrados, autores contemporâneos, como Ana Cristina César, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Oswald de Andrade, alguns autores mais novos, como Bruna Beber, Yasmin Nigri, enfim, tem o Ferran Goulart. Enfim, é uma coletânea bem interessante. Eu mostrei vários desses poemas no Stories do Instagram. Tem a Carolina Maria de Jesus, enfim, um livrinho que eu gostei bastante de ler. Ele tem vários poemas bem famosos, como o Rosa de Hiroshima, né, do Drummond, e outros que eu não conhecia. Então foi um livrinho. Fiquei feliz de ter lido poesia em abril, que é uma coisa que eu tenho lido menos nos últimos tempos. Bom, depois eu li o livro que foi assim o ponto alto desse mês, que foi O Caminho de Casa, da Yas Yazzie. Foi o livro que a gente escolheu para ler no Leia Mulheres, né, em abril, aqui no Rio. E que livro, gente, impressionante. Esse livro é o livro de estreia da autora. A Yas Yazzie é uma autora de Gana, não tem 30 anos ainda, ela tem 27, se eu não me engano. E esse livro, ele vai falar, então, do tráfico negreiro. Na verdade, ele vai acompanhar... Ele é uma saga de família, né? Então, ele vai acompanhar o que acontece com as pessoas de uma família, de uma determinada linhagem, né? Que começa numa mulher chamada Maami. Essa Maami tem 2 filhas. E então ela vai acompanhar a linhagem dessas filhas que, na verdade, não se conhecem. Elas são separadas, né? Quando bebês. E elas seguem caminhos diferentes. Ela vai acompanhar, então, a linhagem dessas 2 filhas. E do século XVIII, na África, numa região que era conhecida como Costa do Ouro, até meados do século XX, com a chegada
nos Estados Unidos. A chegada dos Estados Unidos acontece antes, né? Mas na verdade vai acompanhar esses personagens, esses descendentes até meados do século XX nos Estados Unidos. É um livro, assim, muito emocionante, é um livro que tem muito sofrimento, que tem excelente construção de personagens. A Jazzy é uma ótima contadora de histórias. Eu fiquei muito angustiada com o modo como ela resolveu contar essa história, porque vamos combinar que 3 séculos, né, num livrinho de 400 e poucas páginas, é uma coisa complicada. Mas depois eu entendi qual era a sacada da autora, e então se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar a resenha linkada aqui. Mas assim, já recomendo, porque que livrão incrível, maravilhoso, assim. Realmente, eu não dei 5 estrelas, tá? Eu tive alguns problemas, mas como eu falei na resenha, não acho que são problemas sérios, mas ainda assim, livrão, e a discussão no livro foi maravilhosa. Na esteira do tema, então, tráfico negreiro, escravidão, sofrimento, fuga, essas coisas, eu resolvi ler outro livro, que foi o livro que chegou na tag, que é o The Underground Railroad, do Colson Whitehead. Esse livro foi o Colson foi o vencedor do Pulitzer em 2017. Ele ganhou o National Book Award e ele foi finalista do Man Booker Prize, eu acho, se não estou enganada. Enfim, parece que é um livro que o Obama gostava muito, né? A Oprah, o Colson tá assim bem cotado nos Estados Unidos. O livro causou um frisson lá. Ele foi indicação para a tag da Cora Ronay. E o livro, ele tem um plot muito interessante. O enredo dele é a fuga, vai acompanhar a fuga de 2 escravos que estão fugindo de uma fazenda no sul, em direção ao norte. Eles fazem essa fuga, então, com a ajuda dessa rede de apoio que é conhecida como The Underground Railroad, que é não só uma rodovia, uma ferrovia subterrânea, como uma rede de apoio, né? Uma série de pessoas, né, que estão ali ajudando, né, abolicionistas secretos, né, que estão ajudando os escravos nesse processo de fuga. O livro ele tem momentos eletrizantes, né, como vocês podem imaginar. Também tem momentos de muito sofrimento, mas eu tive muitos problemas com o texto. O Colson, ele tem um estilo diferente mesmo, que eu não consegui entender muito bem algumas escolhas que ele faz, né, no que ajudariam para contar essa história, certas escolhas que ele faz. Então ele tem maneiras de apresentar personagem, de introduzir certos assuntos que eu não gostei. E aí eu acho que é uma questão de gosto. Eu não gostei do estilo dele. Eu acho que algumas coisas são me soaram muito arbitrárias. Mas o livro ele também tem outros problemas. Ele tem problema de a tradução tá muito truncada. E parece não ter havido uma revisão muito cuidadosa da tradução. Então o livro tem muito erro. O livro tem erro de digitação, tem erro de pontuação, tem erro de concordância, tem frases que não fazem nenhum sentido. Então isso me deixou bem chateada, porque era uma história... Eu insisti em ler o livro até o final, porque eu tava nessa de dar uma aprofundada no tema, porque esse livro, de uma certa forma, ele pega um período que a Jazzy trata nesse livro aqui e aprofunda, né, que é esse período, então, século XIX, Estados Unidos, escravidão, então, nos Estados Unidos. Mas foi uma letra sofrida, sabe? Eu tive que... Porque, assim, ao mesmo tempo que eu queria saber o que aconteceu com os personagens, o livro... O texto me repelia um pouco, assim. Então, foi uma leitura bem trabalhosa. Eu fiz um post no Instagram e muita gente me disse que teve relação parecida. Muita gente amou o livro ainda assim. Então muita gente se sentiu truncado do texto, mas achou que era o estilo. Outras pessoas concordaram comigo que tem muitos problemas de revisão aqui, de tradução. Mas acho que a maioria das pessoas gostou da história, né? Então, assim, é realmente um enredo poderoso, mas que pra mim o texto não rolou muito. Então foram essas as leituras. Eu em abril li menos do que em março, mas foi por um bom motivo, né? Eu voltei a me exercitar. Toda vez que eu volto a me exercitar, eu como uma fatia de tempo de leituras. Mas não tô triste não, porque eu queria muito voltar a me exercitar, então estamos aí felizes, a gente lê o que dá e tá tudo joinha, tá? Então foram essas as leituras. Me digam se vocês já leram algumas dessas coisas, o que vocês acharam e quais foram as
ótimas leituras do seu mês, ou as leituras muito boas, o que vocês recomendam. Beijos e até a próxima. Tchau!